Olá, meus alunos queridos. Hoje a nossa aula é sobre os sistemas de distribuição. O objetivo dessa nossa aula é mostrar o funcionamento dos sistemas de distribuição e vamos falar sobre os canais de distribuição, que são a interface da administração de materiais com o marketing. Ou seja, nós vamos ver o impacto da administração de materiais sobre o marketing e como o marketing também interfere sobre a administração de materiais. Quando a gente precisa definir um canal de distribuição, existem algumas questões que precisam ser respondidas previamente. A primeira questão é definir quantos níveis de canais a organização tem que ter. Quais as funções esses canais vão desenvolver? Como vai ser a execução das atividades dentro dos canais de distribuição? Qual a estrutura dos canais de distribuição? Qual a eficiência desejada e qual a lucratividade que se espera a partir desses canais? Mas peraí. Nós estamos fazendo uma confusãozinha aqui, porque eu estou falando de distribuição, mas eu ainda não disse o que é distribuição. Vamos ver qual é o conceito de canal de distribuição. Um canal de distribuição é o caminho que os produtos percorrem até chegarem aos clientes. O canal de distribuição, como vocês viram, é o caminho que o produto percorre desde o momento em que ele sai da indústria até chegar no cliente final. Vamos pegar, por exemplo, um produto que todo mundo conhece, água mineral. Como é que acontece o processo para a água mineral chegar à nossa mão? Na verdade, a água mineral ela é extraída de camadas geológicas que têm profundidades variáveis, ou seja, desde 2, 3 metros de profundidade até 90, 100 metros de profundidade, ou até mais, né? Essa água mineral é colhida desta mina, desta fonte, vai para a indústria via tubulações. Lá na indústria ela é envasada, ela é colocada dentro de copos, de garrafas, garrafões e tal. E aí, a partir deste momento, se tem todo um caminho, uma estrutura pela qual esse produto passa. Por exemplo, a água mineral vai poder ser vendida pela indústria para o supermercado, e aí nós vamos lá nos supermercados e vamos comprar para levar para a nossa casa. Ela pode ser vendida para um atacadista, que depois vai vender para os varejistas, e aí nós vamos chegar lá na panificadora, na lanchonete, num bar, num restaurante, e vamos ter à nossa disposição água mineral. Ou seja, este caminho, estas diferentes estruturas, é aquilo que nós chamamos de canal de distribuição. E aí existem diferentes estruturas, diferentes níveis de canal de distribuição. O primeiro nível de canal de distribuição é o chamado canal de nível 0. É o canal formado pelo fabricante diretamente até o cliente final. Um exemplo típico disso é aquela empresa que nós estávamos falando de água mineral, quando ela faz as entregas, ela própria, daqueles garrafões de 20 litros diretamente para os seus clientes. Esse é um canal de nível 0, sai da indústria até a mão do cliente. Um segundo nível de canal é chamado de canal de nível 1. Por que nível 1? Porque entre o fabricante, entre o produtor, a indústria, e o cliente final, existe um intermediário, geralmente um varejista. No nosso exemplo da água mineral, é aquele fabricante que vende para o supermercado e nós vamos lá e compramos no supermercado. Esse é um cliente ou usuário, né? Estou falando do cliente como um consumidor, mas na verdade eu posso ter para diferentes produtos, um produto que não é consumido, é utilizado como um computador, seja qual for o exemplo, é um canal de nível 1. Tem o fabricante e o cliente. Entre o fabricante e o cliente eu tenho um intermediário. Um canal de nível 2 é o próximo nível de canal de distribuição. Por que nível 2? Porque eu tenho 2 intermediários entre o fabricante e o cliente final. Então, nós temos aí, geralmente, o fabricante, um atacadista, um varejista e o cliente. Este é o chamado nível 2. O último nível, quarto nível de canais de distribuição é o canal de nível 3.
Nível 3 é o canal formado por 3 intermediários entre o fabricante e o cliente. O fabricante vende para um atacadista, que vende para um distribuidor, vende para o varejista, que vende para o cliente. O que a gente tem que entender aqui? Primeiro vamos imaginar uma situação assim. Por que existem esses canais de distribuição? Imagina que você quer comprar feijão. Imagina se você tivesse que ir, você mora numa grande cidade e você tem que ir lá no campo, onde tem alguém que planta, né, um produtor que planta feijão. Aí você compra dele esse feijão, mas você compra o feijão que ele colheu lá e ainda esse feijão não está limpo, não está escolhido, não está trabalhado, não está embalado, não tem nada. Você vai ter que levar para a tua casa, fazer todo o processo para poder comer o feijão. A lógica dos canais de distribuição é exatamente essa. Eles nasceram, eles surgiram a partir da necessidade que as pessoas tinham de ter à sua disposição os bens. Então, quando a gente fala em canal de distribuição, às vezes as pessoas dizem assim, eu tenho aí os atravessadores. E fala-se do atravessador como se fosse uma coisa extremamente ruim, negativa. A gente fala em atravessador como uma coisa pejorativa. Na verdade, a ideia é que cada elo dentro de um canal de distribuição adiciona valor aos produtos. Por quê? Porque ele faz com que esses produtos fiquem mais próximos do cliente ou do usuário final. Vamos entender alguns conceitos importantes aí. Vamos ver o que é, por exemplo, varejo. Quando a gente fala em varejo, varejo é aquela ponta do canal de distribuição que tem um canal próximo que está em conexão direta com o cliente final, com o consumidor, com o usuário final. Geralmente, a gente tem tanto grandes lojas, redes, como tem o pequeno varejo, né? E no varejo a gente entende ali que nós temos um canal importante para que a empresa coloque o seu produto, mas não só o produto esteja lá colocado no lugar que o cliente quer e disponível ao cliente, mas que também é o ponto onde existe um contato próximo com o cliente. Vamos ver um exemplo aqui. A Danone tem um canal de distribuição, quando ela não vende direto, claro, para os grandes varejistas, quer dizer, as grandes redes de supermercado, ela vende direto, obviamente. Mas aquele pequeno cliente, aquela pequena panificadora no bairro, aquele pequeno mercado de bairro, a Danone não tem como fazer para atingir todos estes pequenos varejistas que estão localizados, espalhados aí pelo Brasil afora. Aí o que nós temos? Ela tem um intermediário. Ela vende para um distribuidor, geralmente ela tem um distribuidor autorizado em cada região, e é esse distribuidor que atende esses pequenos varejos, essas pequenas lojas. E existe também os chamados canais de distribuição indiretos para chegar até o consumidor. Por exemplo, o chamado distribuidor porta a porta. A Danone tem venda de produtos que é feita porta a porta, ou seja, tem um distribuidor que tem uma equipe de vendas que vai porta a porta vender produtos diferenciados para os seus clientes. Então vejam, esta lógica dos canais de distribuição é fazer com que os produtos estejam disponíveis aos clientes quando e onde eles desejarem. Se o produto não estiver disponível na hora que o cliente quer, aonde ele quer, ele simplesmente compra do concorrente. Então a lógica das organizações é montar estruturas de distribuição, canais de distribuição que garantam que o produto está disponível onde o cliente quer, na hora em que o cliente quer. Claro que tudo isso por um custo que possibilite ao cliente pagar o preço daquele produto. Um outro conceito importante quando se fala de canais de distribuição é o conceito de distribuição física. O que é distribuição física? Vamos ver esse texto aqui para a gente entender a distribuição física. Distribuição física deve ser entendida como a atividade logística de movimentar os produtos acabados ao longo dos canais de distribuição. Quando a gente fala em distribuição física, nós estamos falando da atividade da logística nos canais de distribuição. A atividade do marketing nos canais de distribuição é fazer com que o cliente compre, ou seja, são atividades de comunicação, de motivação para a compra.
As atividades logísticas nos canais de distribuição estão relacionadas com a movimentação dos produtos, com a transferência de posse dos produtos. O marketing se preocupa em transferir o direito, a logística transfere posse. Como que isso funciona? Vamos entender um pouquinho esse conceito, porque ele é um conceito jurídico. Por exemplo, quando eu moro numa casa e pago aluguel, significa o quê? Eu estou de posse, eu ocupo o imóvel, eu tenho a posse do imóvel e pago um aluguel por isso. Ou seja, eu uso, eu tenho a posse, mas o imóvel não é meu, é do proprietário. Então, o que acontece? Eu tenho posse, mas não tenho o direito. O proprietário tem o direito. Quando a gente compra um carro, por exemplo, financiado, ele só passa a ser nosso quando a gente paga a última prestação. Quer dizer, enquanto a gente não paga, ele é do agente que nos financiou. Este é o papel do marketing. O marketing se preocupa em transferir direito, propriedade. Quando você paga, o marketing caiu fora, acabou. A logística não, se preocupa única e exclusivamente em fazer o fluxo físico dos produtos acontecerem ao longo dos canais, transferindo a posse. Se foi pago ou não foi pago, este é um problema da área financeira, da empresa, e é uma preocupação do marketing que tem a preocupação de fazer acontecer a transferência de propriedade. Muito bem. Para que a distribuição aconteça da melhor maneira possível, é preciso fazer um planejamento de distribuição. O que é planejamento de distribuição? Bom, o processo de planejamento de distribuição significa o seguinte: como que eu faço para que o produto esteja disponível lá onde ele tem que estar, na hora que ele tem que estar? Para isso, todo o processo começa onde? Com previsão. É necessário primeiro prever a demanda de mercado. Ou seja, eu tenho que saber quanto é que o mercado está demandando. A partir do momento que eu sei quanto que o mercado demanda, quanto que o mercado quer, eu preciso ver se eu tenho capacidade de atender essa demanda. Ou seja, eu tenho que checar a minha capacidade de produção. Eu tenho que ver se a minha empresa tem condições de produzir para atender aquela demanda. A partir daí eu tenho que tomar uma outra decisão. Eu preciso decidir quais as necessidades de produção. Ou seja, o que eu preciso para produzir? Que tipo de material eu preciso?